Bem, como já foi apresentado, meu nome é Sérgio Gabriel e eu estudo na GV. E foi durante esse curso, no último ano, em 1997, esse é o bloco dos jovens, né? Que eu tive contato com um projeto, na verdade um prêmio, para aproximar alunos da administração e economia, prêmio CNEAT, era o primeiro prêmio CNEAT, de alguma coisa que estava surgindo no mundo, né? Uma nova forma de organização, que se chamava terceiro setor. Eu não conhecia aquilo ali, mas era diferente de empresas, era diferente de governo, era terceiro setor. Então, vamos fazer um trabalho com isso. O trabalho era como buscar sustentação para organizações sociais. Então, eu tinha um conhecimento de uma organização, uma creche, um centro comunitário creche, Ciência Meireles, no Rio Pequeno, atrás da USP do Butantã, e tinha acabado de trocar toda a gestão e estava tudo perdido. E a gente foi lá, 4 pessoas, eu e mais 3, e tentar mudar aquela realidade. Depois de 6 meses de trabalho, foi super interessante, só que a gente não conseguiu entregar o projeto nenhum. Porque estava tão complicada a situação, a gente desenvolveu um projeto de consultoria e reorganizou aquela creche, toda a gestão, colocou indicadores e deu uma cara administrativa com resultado, né? Elas tinham, por exemplo, 25 costureiras na creche e não tinha nenhuma psicóloga, né? Então você tinha coisas assim importantes. Apesar de ter entregue o projeto, um ano depois eles submeteram aquele projeto, aquela reorganização que estava implementada, um prêmio que na época era mais importante, que era o prêmio Bem Eficiente do CANI, que justamente buscava a organização, a profissionalização do terceiro setor. E a organização ganhou esse prêmio, foi considerado uma das 50 organizações mais organizadas do país. E aquilo encheu, né, de orgulho o grupo, e a gente começou a pensar, eu particularmente comecei a pensar, poxa, podia viver disso, né? Seria uma coisa tão legal. Agora, a gente vivia um momento que o Brasil era outro. Era um Brasil pós-ditadura, já estava passado a ditadura, mas momentos econômicos bem diferentes do que estamos vivendo hoje. Então, era aquele país do futuro, mas que a nossa realidade é muito ruim, né? Então, não dá para usar. Mamãe e papai falavam justamente, vai trabalhar numa empresa séria, não vai brincar. E assim eu fiz, né? Eu tinha feito administração, então eu fui trabalhar numa grande consultoria americana, fiquei 6 anos lá, e como grande consultoria americana, aprendi muita coisa bacana. O que é gestão, na prática, o que é gestão de projeto, o que é resultado, o que é performance, como gerenciar grandes equipes, grandes transformações dentro de empresas. Agora, tudo que eu gostava de fazer, na verdade, era o que eu vinha fazendo fora dos projetos. Eram os projetos que eu acabei entrando, de estruturar o voluntariado da empresa, era fazer consultoria pro bono para o terceiro setor, e o setor de faculdade, e da forma que eu estava sabendo fazer, com gestão. Então, eu não conhecia nada daqueles assuntos, mas eu estava gestão e aquilo que eu fazia muito. E depois de 6 anos, uma carreira super bonita, bacana, o que eu resolvi foi sair dali, acordar basicamente para o sonho que eu tinha, que era justamente atuar naquilo que eu gostava. Então eu tinha 28 anos e abri uma empresa, porque eu achava que tinha que ser a partir de empresa que eu queria transformar. Era tudo que eu sabia fazer, então eu não vou também sair do que eu sei fazer. Então a empresa que eu abri há 8 anos atrás é justamente uma empresa que auxilia outras empresas a ter responsabilidade social corporativa. Hoje é um termo cunhado, mas há 8 anos atrás ninguém sabia exatamente o que era isso. Incorporar desenvolvimento sustentável dentro das ações das empresas. E mais do que isso, é justamente auxiliar o entendimento do que são os valores para a sociedade. Um projeto social ele só tem força se você auxilia o que entende qual é o benefício social, como é que é o benefício para a empresa, qual é efetivamente as agendas governamentais do terceiro setor e da empresa. Então você congrega tudo isso e daí você cria um projeto muito grande, né? E a gente vai aprender na prática a fazer isso nesses 8 anos.
Nesses 8 anos, a gente então partiu de um modelo de consultoria, que é o que eu achava que eu sabia fazer, né? E na prática foi vendo que a gente fazia muito mais do que consultoria. O que a gente estava fazendo era ajudar em grandes causas, né? Então, hoje passaram por aqui algumas causas que a gente vem atuando. Com o Chiquinho, por exemplo, a gente desenvolve como incluir o audiovisual no cinema, na escola fundamental e ensino médio. Depois de 7 anos, a gente está quase implementando isso como modelo para o país. Direitos humanos, a gente atua como jovens podem efetivamente ter uma formação de direitos humanos, para idosos, como ter saúde e qualidade de vida no envelhecer. E foi justamente nesse entendimento que a gente viu que mais do que consultoria, o que a gente estava fazendo era fomentando o empreendedorismo social, que é um novo termo. Assim como em 2002 foi cunhado um termo, né, foi disseminado o termo que era o terceiro setor, está surgindo agora é algo que é o quarto setor, ou mais especificamente o empreendedorismo social. O que é o empreendedorismo social? É a soma, justamente, de todas as técnicas de administração, né, todas as técnicas de empresa privada, que foram se aprimorando, junto com o peixe melhor no terceiro setor, né, que é a vontade, o querer fazer, o se identificar, o ter significado. Né. Quando você tem significado por uma causa, você consegue ter gestão em cima daquilo ali, você consegue efetivamente ter resultado com o valor compartilhado. Pessoal, valor compartilhado, o que é? É você criar valor para a empresa, sociedade, governo, terceiro setor e tudo que está envolvido ali. Foi justamente dentro de discussões dessas com clientes que um dia um cliente, um executivo do mercado financeiro, grande fundo de investimento, virou para mim e falou assim: "Tem toda essa capital, só que aconteceu uma coisa dessa catástrofe e a gente queria atuar de forma determinante. Só que as estruturas que tem aí, a gente não confia. A gente não vou dar nem R$1, porque não sei se vai chegar, se não vai chegar." E aquilo está na minha cabeça, assim, eu não estou atuando com isso. Na verdade, é uma causa interessante, mas é ainda muito distante para mim. Isso foi 12 de janeiro desse ano, no Rio de Janeiro, certo mês que ocorreu. Na semana subsequente teve essa conversa, algumas outras conversas no meio do caminho. Peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, passei o feriado lá de 25 de janeiro, que era aqui, mas lá não era feriado, estudando o que era isso. Então, o que realmente está acontecendo? Quem são os players, quem são os players? Me deparei no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, a praça é Cruz Vermelha, onde tem a sede da Cruz Vermelha do Brasil, Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, um prédio centenário, caiu nos pedaços, mas estrutura péssima, né? super defasado, sem linha telefônica, sem mínimo de organização, mas com muito amor, com muita dedicação, com muita gente querendo fazer diferença. Filas de carro na porta, né, fazendo doações. A gente estava uma semana depois da catástrofe. Foi a catástrofe que mais mexeu com a sociedade brasileira. Uma das que mais tiveram doações de pessoa física do mundo. Né. O efeito dessa catástrofe é tão grande, comparada, por exemplo, se a gente fizer uma comparação com Katrina, o furacão Katrina no sul dos Estados Unidos, que teve uma repercussão de nível mundial, matou por volta de 1.500 pessoas. Né. O da Serra Fluminense matou por volta de 1.000 pessoas. Então, assim, foi algo efetivamente muito grande. E a solidariedade brasileira é muito grande. E aquela organização estava ali fazendo o seu papel. Né. Porém, tudo que eu conseguia dialogar ali, eles me receberam, subindo ali no segundo andar, a Roseli, que é a diretora executiva, no meio daquele caos, me recebeu. Falou: "Não, que bom, você é uma das únicas pessoas que veio aqui efetivamente perguntar o que a gente quer." Eu fui lá representando, tem acesso a várias empresas, o que vocês querem? Né? E o que falava no jornal era vestuário, roupa, comida não perecível e água. E ela falou assim: "Não, calma aí, roupa, esquece." Né? Então, então aquela notícia do jornal estava errada. Né? Porque a notícia do jornal não é tão rápida quanto as ofertas de doação chegam. Né? Tem uns casamentos, isso aí. Né? Então, a gente estava tentando voltar. E é verdade, ali naquela, tinha uma linha telefônica ali, era assim: "Tá chegando um container com
X roupas. Está chegando um avião, então tinha uma efervescência ali de doações, né? Então, ela deu um diagnóstico do que precisava e a partir daí a gente começou a verificar o que efetivamente a gente poderia fazer. A catástrofe foi enorme, tudo tinha acabado, as cidades, de pessoas e famílias tinham sido destruídas. Agora, aquela emergência não estava mais para ajudar. Tinha solidariedade suficiente, mas gestão não ia ajudar, né? Então a gente começou a ver que o que a gente poderia ajudar era efetivamente na fase 2 e 3 da ajuda para um desastre natural. Fase 2 e 3 é justamente a 1 é emergencial, a 2 é a reconexão das pessoas com suas famílias e com as suas vidas, né? Então eu perdi emprego, perdi uma pessoa da família, perdi a minha cidade, né? Como é que eu me reconecto? Né? E isso é muito frágil, é muito difícil, precisa de auxílio psicológico, auxílio de assistência social, precisa de dinheiro, precisa de várias coisas, né? E daí falta gestão, e daí falta organização. Aí a gente consegue ajudar. Por exemplo, 6 meses depois, por volta de julho, tinham 100 famílias ainda em acampamento. Isso a gente consegue ajudar, né? Consegue ajudar como? A reconectar as pessoas com as suas vidas, como saber o que as vítimas precisam, não só no momento emergencial, mas 6 meses depois, né? Como não desperdiçar e ter seguranças de quem doar cada real, você tem um tracking de como vai chegar até a ponta. Poxa, isso dá para fazer, tem tecnologia para isso, você encomenda alguma coisa da Amazon nos Estados Unidos, você sabe chegar na sua casa, que dia que chega? Como é que você não sabe a doação que você faz? Então a gente pode fazer, isso a gente sabe fazer, gestão, né? A partir disso, a gente criou o API. O que é o API? É uma organização? Não. É algo orgânico. É algo que a gente quer utilizar o que tem de mais interessante hoje em dia, o empreendedorismo social. A gente tinha dinheiro, a gente tinha técnicos, nesse momento a gente já tinha falado com todos atores importantes, governamentais, terceiro setor e várias empresas. Então o que faltava? O empreendedor social. O jovem, que a gente acredita que tem que ter essa idade, universitário, e que efetivamente vai se vincular com essa causa e que vai agarrar esse problema e que vai adiante. A partir disso a gente foi se conectando em várias redes, PET, X, Geraldo, Reunes, Oasis e várias outras, e nesses últimos 6 semanas foi maravilhoso esse engajamento, né? Com várias oficinas, várias pessoas querendo entender, e daí assim, realmente isso é importante, né? E daí a gente falava assim, bem, deixa eu explicar rapidamente por que isso é importante. Isso aqui é um gráfico que a Price Waterhouse fez para o Fórum Mundial Econômico lá de Davos, e ela fez um levantamento de quais são os principais riscos mundiais para a economia mundial. E, não sei se dá para ver exatamente, mas aqui as catástrofes, as storms, ciclones e flood, que em 2009 estavam sendo considerados como pouco prováveis e apenas com um impacto de 250 bilhões de dólares global, na economia global, depois de algumas pesquisas e esse assunto ganhar evidência no mundo, isso está sendo considerado aí, por aqui, como muito importante e com um pouco mais de impacto econômico. Por que isso? Porque não existem estruturas para atacar esse problema no mundo. Não existe no Brasil, não existe no mundo. Tá? Então, assim como na primeira palestra, se falou que o garoto teve que ir lá para o sul dos Estados Unidos para ajudar, porque não tem. Então, essa é a oportunidade de se criar um empreendedorismo social que tenha valor para a sociedade, que gere novos negócios sociais. Né? É isso que a gente acredita. Então, a gente foi se vinculando e buscando uma série de apelidos, ou seja, pessoas que queiram assumir essa causa, tá? E liderar esse processo. E as pessoas parece que foram aparecendo, né? Tá super escuro, mas começou com o Fernando e o Rodrigo, veio eu e o Daniel, e aí foi se somando, e cada vez está somando mais pessoas. Essas pessoas, hoje, a partir de hoje, a gente está considerando que fazem parte do apiário, e a partir de hoje vão começar a implementar os planos de negócios que foram desenhados ou imaginados nas últimas semanas. Nas próximas semanas, a gente espera que esses planos sejam começando as suas implementações
e a gente consiga unir o melhor da gestão com o melhor da vontade de transformação e o melhor do que hoje está acontecendo, que é o empreendedorismo social, juventude, jovens querendo alguma transformação do mundo. Esse modelo hoje tem um contexto muito positivo. O Brasil hoje está na bola da vez. Então, assim, mais do que isso poderia estar falando em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, a gente tem um método diferente do que aquele de 96, quando não tinha a possibilidade de empreender. Né? Hoje existe essa possibilidade, existe uma janela de pelo menos 10 anos de desenvolvimento econômico, existe uma janela de pessoas chegando no Brasil, e existe, por exemplo, essa provocação de um executivo do mercado financeiro, que em 20 minutos de reunião, a gente decidiu que vamos começar com 120 mil reais. Né? Assim, porque tem relevância, porque a gente quer efetivamente transformar. O que falta? Efetivamente, vocês. Mais pessoas que venham e que se integrem nessa causa, que efetivamente possa ter novas soluções para o Brasil e para o mundo. Esse é o que eu quero. Obrigado.